Semana passada eu recebi essa mensagem aqui no meu Instagram. E ela dizia: Niklaus, eu devo mais de 200 mil reais. Tenho dívida no banco, cartão tá estourado e o fornecedor tá me cobrando. Por onde que eu começo? E essa é uma das perguntas mais comuns que eu recebo lá no meu Instagram via inbox. E eu decidi gravar um vídeo especialmente para vocês aqui explicando o que eu faria. Então fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar as 7 etapas que eu seguiria se estivesse devendo 200 mil reais em dívidas. E eu vou te dizer na ordem certa. E o meu nome é Niklaus Limborso, eu sou advogado e neste canal eu ajudo a pessoas em cenários de crise e endividamento bancário. O meu papel aqui é ajudar você a sair das dívidas. E esse vídeo aqui hoje está diferente, eu não vou falar de teoria. Eu vou me colocar na situação e se eu devesse aqui 200 mil reais, mas com um detalhezinho, com todo o conhecimento que eu adquiri ao longo de mais de 15 anos ajudando pessoas endividadas. E aí, o que eu faria? E essa aqui é a jornada completa, do primeiro passo até a porta de saída. E na etapa 1, primeiro eu descobriria para onde que o dinheiro está indo. Seja você pessoa física ou pessoa jurídica, antes de olhar para suas dívidas, eu olharia para o fluxo. Onde que o dinheiro entra? E principalmente, por onde que o dinheiro sai. É comum ver pessoas com rendas muito boas, empresas que faturam bem, mas que vivem zeradas de grana. E quando a gente vai lá investigar, o que a gente descobre é que tem custos, despesas que não estão fazendo mais sentido. Tem serviços contratados que ninguém usa, tem até clientes inadimplentes que já nem são cobrados mais. E uma coisa muito comum que eu vejo também é erro de precificação. Isso acontece demais com empresários. Já com a pessoa física, a coisa mais comum é encontrar padrão de vida incoerente com a receita atual. Às vezes as pessoas programam um padrão de vida delas para um momento, para uma receita que ela viveu em algum momento da vida dela, só que essa receita diminuiu e o padrão de vida não acompanhou. Então, se eu tivesse 200 mil reais em dívidas, a primeira coisa que eu faria era um raio-x financeiro para identificar de onde o dinheiro está vazando. Porque não vai adiantar nada a gente montar aqui uma estratégia de saída se, no final das contas, o paciente está sangrando, né? Então, primeiro você vai estancar a sangria e depois você vai tratar as causas. E eu faria perguntas muito simples, do tipo: quanto que entra no mês? Quanto que sai? E quais são meus principais gastos? Tem como eu otimizar? Tem algum tipo de gasto, despesa, custo que está ali encostado por hábito e de repente não tem tanta necessidade? Existe a possibilidade de fazer alguma negociação? Esses preços estão sendo cotados? E de repente, será que tem algum cliente, alguma pessoa que está me devendo que eu não estou cobrando? Pode parecer que é o básico, mas eu posso te dizer que isso aqui é um passo que praticamente todo mundo pula. E agora na etapa número 2, depois eu mapearia cada centavo que eu devo, exatamente isso. A segunda coisa que eu faria é levantar um mapa completo de todas as minhas dívidas. E olha, não é o que eu acho que eu devo, é o que eu realmente devo. E eu já contei essa história aqui uma vez no meu canal. Teve um empresário que chegou no meu escritório dizendo que devia 450 mil reais. E quando a gente foi identificar direitinho, quando a gente foi fazer o mapeamento, na verdade nós descobrimos que ele devia mais de R$1 milhão. E olha, pelo que eu entendi, ele não estava mentindo. Ele simplesmente não tinha clareza real sobre o volume da dívida dele. E se eu devesse 200 mil reais, eu sentaria e listaria todas as dívidas. E identificaria também se são dívidas bancárias, se tem garantia, se não tem, se é cartão de crédito, se é imposto, se é fornecedor, se de repente eu estou ali assinando como avalista ou garantidor de alguma obrigação. Porque no final das contas, na hora que você vai negociar, se você não tiver o mapa certo, que vai te levar para o lugar certo, com certeza você vai acabar entrando em fria e tomando péssimas decisões. E quando a gente faz algum tipo de acordo errado, no final das contas a gente acaba jogando dinheiro fora. E no momento não está sobrando muito, né? Então comenta aqui embaixo se você sabe exatamente quanto deve e para quem deve. Todas as suas dívidas, mas todas mesmo, hein? E se você não sabe, bora começar a listar todas elas, né? Me diga aqui nos comentários. E na etapa número 3, eu mudaria totalmente a minha postura. Essa etapa é aquela que ninguém espera e pouca gente fala, só que é uma das mais importantes. Se eu tivesse hoje 200 mil reais em dívida, eu pararia para me perguntar: que postura eu estou tendo diante dessa crise? Sabe por quê? Tem um padrão que eu identifico toda semana conversando com as pessoas endividadas. É batata. Toda vez eu identifico pelo menos um de 3 comportamentos que eu costumo chamar de personagens. E o primeiro deles é o ingênuo. É aquela pessoa que age como se o problema fosse resolver sozinho. E elas dizem coisas como: ah, mês que vem melhora, né? Ou até lá eu dou um jeito. São aquelas pessoas que não estudam o cenário, que não se preparam para jogar o jogo, que não sabem as regras. É aquele tipo de gente que não questiona aquilo que o banco propõe. Simplesmente vai lá e aceita. Aceita tudo porque acredita que está lidando de igual para igual com o banco, como se estivesse numa relação de equilíbrio. Mas na verdade, não está. Então, na prática, essa pessoa acaba assumindo um personagem do ingênuo.
E tem aquelas pessoas também que operam no limite. E olha, a coragem faz parte do empreendedorismo. Só que quando a coragem vira hábito e de repente o plano B é apenas fé, qualquer imprevisto vai derrubar tudo. E eu costumo chamar esse personagem de atrevido. E tem também aquele terceiro personagem, que é o que eu chamo de vítima. É aquela pessoa que provavelmente foi de fato vitimada por algum evento, alguma situação, sofreu algum golpe, eventualmente uma crise muito forte de mercado, algum sócio que foi desonesto, ou de repente que passou por alguma situação que de fato ela se tornou ali uma vítima. O grande problema é que essa pessoa tende a ficar presa nessa posição, assumindo um papel de vítima. E você sabe qual que é o erro aí? O erro é em ela continuar explicando o passado em vez de construir o futuro. E olha, se eu estivesse nessa situação, a primeira coisa que eu faria é identificar qual desses padrões está falando mais alto em mim. Porque a crise financeira ela não se resolve só com técnica, só com planilha e só com acordo. Ela se resolve com uma postura de quem assume o comando e não vai cometer nunca mais os mesmos erros. E além disso, eu também fortaleceria o meu emocional, porque afinal de contas nós vamos lidar com pressão. É pressão de cobrança e é também a pressão das privações. Afinal, para você sair das dívidas, para que você possa sair da crise, alguns esforços, negociações, mudanças, alguns ajustes terão que ser feitos, porque você vai concordar comigo que não dá para ter resultados diferentes fazendo as coisas da mesma forma. E na etapa número 4, eu reorganizaria as finanças da minha casa. Porque com R$200 mil em dívidas, eu precisaria saber com total precisão o que é essencial e o que é supérfluo na minha vida pessoal. Não por achismo, mas com método na ponta da caneta. E eu dividiria o meu orçamento em blocos. Primeiro, aquilo que eu chamo de básico vital, que é a moradia, alimentação, saúde, transporte. Tem aquela classe também que eu chamo de apoio, que é, por exemplo, a educação dos filhos, internet, telefone, aquelas coisas que sustentam a rotina, dão uma certa estabilidade para o nosso lar. E tem a outra classe que eu chamo de saldar dívidas, porque para sair das dívidas nós precisamos fazer com que sobre dinheiro. E eu ainda reservaria uma classe bem pequenininha para o que eu chamo de equilíbrio emocional. Porque aquelas pessoas que cortam tudo de uma forma muito radical acabam se quebrando emocionalmente. E aí, antes de resolver a crise, elas acabam se sabotando. E olha, tem um ponto aqui que quase ninguém aborda na internet. Eu alinharia tudo com a minha família. Você sabe por quê? Porque eu já vi vários casamentos que estavam quase acabando porque de repente uma pessoa escondeu da outra que estava em crise financeira. E aí, né, por outro lado, quando a pessoa abre o jogo, ela acaba descobrindo que tem do lado dela um grande aliado, uma grande aliada para ajudar nesse momento. E eu preciso te alertar que quem entra numa crise financeira fazendo segredinho para o cônjuge corre um grande risco de ter a sua conduta, que muitas das vezes é bem intencionada, pode ser interpretada como traição. E aí uma crise financeira pode virar uma crise emocional também, matrimonial, eu acho que ninguém quer isso, né? E olha aqui, ó, se esse conteúdo estiver fazendo sentido para você, já aproveita e segue esse canal, ativa aí as notificações, porque aqui toda semana tem conteúdos que vão te ajudar a sair das dívidas. E você, obviamente, não quer perder, né? E na etapa número 5, eu blindaria o meu caixa. Porque se eu tenho uma dívida de R$200 mil, tem mais gente querendo receber do que tem dinheiro disponível. Não faz sentido? E aí, nesse cenário, a filosofia que eu adotaria seria muito simples. O dinheiro fica comigo. E eu não zeraria o caixa pagando todo mundo por desespero. Isso com certeza eu não faria. Porque aquelas pessoas que não têm dinheiro, elas são reféns. Agora, se você tem caixa, se você tem dinheiro, você passa a ter poder de negociação. E na prática, eu iria separar a conta onde eu recebo meu dinheiro da conta onde eu tenho as minhas dívidas. E também eu iria cancelar, obviamente, todos os débitos automáticos. E se o meu salário, ou de repente o faturamento da minha empresa, cai no mesmo banco em que eu devo, é óbvio que o banco tem acesso direto no meu dinheiro. Então, eu acabaria por perder o controle. Por isso que é importante sempre falar que existe uma resolução do Banco Central, que é a 4790 de 2020, que garante a você, a mim, a todos nós, o direito de cancelar o débito automático. Isso, inclusive, sem que você precise justificar nada. Basta que você entre em contato com o saque. É exatamente isso que eu faria. Entraria em contato com o saque e deixaria registrado que eu não quero mais o débito automático. E essa é uma informação que pouca gente sabe. E eu com certeza manteria um caixa mínimo para que eu pudesse ter tranquilidade para poder seguir adiante nesse projeto. Porque no final das contas, se surgir ali de repente uma oportunidade de fechar um acordo com um grande desconto à vista, eu iria precisar ter dinheiro na mão. E quem negocia sem dinheiro, aceita qualquer coisa. Agora, quem negocia com dinheiro tem poder de escolha. E na etapa número 6, eu escolheria quem recebe e quem espera. Olha, eu sei que essa etapa aqui, ela gera um certo desconforto, porque ninguém quer dever.
Mas essa etapa é exatamente aquela que separa as pessoas que vão sobreviver daquelas pessoas que vão quebrar. Porque se eu tivesse 200 mil reais em dívidas, o dinheiro com certeza não daria para pagar todo mundo ao mesmo tempo. E aí eu teria que fazer uma escolha estratégica. E olha, quando o cobertor é curto, você escolhe o que você vai cobrir. Ou você cobre a cabeça, ou você cobre os pés. Se você tentar cobrir os dois, você não vai cobrir nenhum direito. E eu classificaria cada um dos meus credores segundo algumas perguntas, tá? Como, por exemplo, se eu não pagar isso, eu consigo continuar trabalhando e gerando receita? Será que esse fornecedor aqui é essencial? Será que eu posso substituir ele? E essa folha de pagamento aqui é crucial? Quem que é mais importante aqui? E esses insumos aqui, eles vão manter minha empresa viva? Bom, se sim, com certeza vão receber primeiro. Agora, e com relação ao banco? Na maioria das vezes, ele vai entrar na fase de negociações. E é bom dizer que isso não é calote, isso é uma reorganização e é priorização. Na prática, é decidir com cabeça fria, aquelas pessoas que vão manter tanto a sua vida quanto a sua operação de pé. E essas vão receber na frente. Agora, todo o resto vai ter que esperar a fase de negociações. E na etapa número 7, e só então nessa etapa, eu iria abrir as negociações. E essa é a última etapa, lembrando que não é a primeira. E se eu devesse 200 mil reais, eu só sentaria para negociar quando eu tivesse 3 coisas presentes. A primeira delas é o caixa protegido, depois um plano claramente definido e, sobretudo, com o meu emocional totalmente controlado. Porque aquelas pessoas que negociam lá no desespero, com certeza vão aceitar qualquer coisa. E quem negocia com preparo vai escolher as melhores oportunidades. E tem um detalhezinho que pouca gente sabe. Aquela dívida que amadureceu no tempo tem mais condições de gerar um bom desconto. O banco sabe que quando uma dívida esfria, com alguns meses de inadimplência, vai custar mais caro para ele manter a inadimplência do que fazer o acordo. E quando você aparece com dinheiro na mão à vista, a conversa muda totalmente. Então eu seguiria uma sequência. Primeiro, os credores que oferecem mais desconto e depois aqueles que representam mais risco para mim. E eu também usaria os canais de comunicação adequados para formalizar a minha intenção de fazer acordo, como por exemplo o consumidor.gov, o saque, a ouvidoria do banco e também, se necessário, o Banco Central. E olha, eu nunca mesmo assinaria um acordo sem ler cada cláusula de contenção. E olha, já vi aqui clientes que colocaram dinheiro na conta do banco a pedido do gerente para formalizar um acordo e aí quando vê, não tinha acordo nada, caiu na conta e pagou os juros. Não foi uma vez, não foi duas, não foi 3. E olha, essas 7 etapas que eu te mostrei nessa exata ordem são a espinha dorsal do meu trabalho. É o caminho que eu conduzo toda pessoa que chega para mim querendo sair das dívidas. E se você quiser o protocolo completo, passo a passo, com os scripts de negociação, os critérios de classificação dos credores, os modelos de comunicação e toda a estratégia detalhada, eu posso te dizer que isso está no método Eject. Essas 7 etapas são os 7 módulos do método Eject. E o link está fixado aqui nos comentários. E se você quiser ver um vídeo mais detalhado sobre o método Eject, eu vou deixar um card aqui no final e também um link na descrição aqui do vídeo. Caso você precise de representação jurídica, ou seja, de bons advogados para te ajudar com os bancos, eu tenho aqui também um link para o atendimento do meu escritório de advocacia, está aqui nos comentários e na descrição. Preciso dizer que não são todas as pessoas e as causas que têm perfil para o meu escritório de advocacia, mas se for o seu caso, vai ser um prazer poder te ajudar. E eu quero ver você aqui, para que nós possamos juntos apertar esse botãozinho, porque eu quero fazer o seu eject das dívidas.